Olá, minhas belas! Tudo bem com vocês? Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. Eu não sei a que horas você vai assistir esse vídeo, mas hoje é uma quarta-feira, 16 de outubro, são 16h40 e eu decidi vir gravar esse vídeo aqui pra vocês. Olha o lookzinho da pessoa. Como sempre, a bermudinha. E vocês sabem, né, gente, que eu sou apaixonada pelo verde? Não, se tem Fábio, gente, tem verde. Bom, belas, então, hoje pela manhã eu fiz um provador. Separei algumas peças, fiz uns provadores, fiz umas fotos, não postei ainda no Insta, eu dou prioridade a postar primeiro o nosso grupo VIP e depois no Insta, né? E não deu pra filmar, gente, porque eu fiz o provador com esse celular aqui que eu gravo vídeo pra vocês. E da próxima vez eu vou ver se eu consigo gravar alguma coisa, tá certo? Mas eu vou aproveitar e vou tentar deixar pra vocês uns vídeos, umas fotos. Olá, minhas belas! Vamos com mais um modelinho de vestido no tom verde água. Olha só, bolsinho, forrinho. Olha as pinças, que charme que elas dão a esse vestido. Manga pétala dupla, decote quadrado, bojo, elastex traseiro. Olha que charme! Não perde tempo, corre e vem buscar o seu. Disponível também na cor marrom e na cor azul Tiffany. Belas, então eu vou tentar gravar esse vídeo agora pra vocês. É como eu disse, se eu começo a gravar, o barulho começa a vir, né? Então tá tendo música ali, mas eu não sei se dá pra ouvir daqui. E essa questão dos direitos autorais eu não sei se é apenas para os canais que já são monetizados, o que não é o caso do meu ainda, né? Então eu vou gravar. Bom, hoje pela manhã eu decidi fazer os provadores de algumas peças e vou soltar pra vocês as fotos. E sabe, belas, às vezes eu vejo que algumas colegas nossas têm vergonha de fazer os provadores. Sabe, gente, não quero aqui dizer que é fácil, que é só você chegar, vestir e pronto. Não é bem assim. Mas é como eu digo, as coisas não são fáceis, elas são possíveis. Então, ai, Fábio, mas o meu corpo não é o ideal, eu tenho aquela barriguinha. Amiga, se tu já assistiu meus vídeos aqui, tu já viu que o que não falta em mim é barriguinha, né? Eu acho que barriguinha até falta, porque já é uma barrigona. Bom, mas enfim, escolhe aquelas roupas que vai ficar melhor no seu biotipo e faz, porque provador vende, gente. Eu gosto de fazer as fotos, porque quando o cliente chega aqui para experimentar uma peça e outra, ele para e ele olha na arara um vestido, uma saia, e ele só vê uma peça. Mas quando eu pego o celular e mostro pra ele que eu vesti aquele look, que aquilo que eu tô sugerindo pra ele é algo que dá certo, então ele já fica assim mais confiante. Poxa, realmente ficou bonito, vou tentar, vou experimentar, sabe? Então vai lá, pega aquelas peças que mais combinam com o teu biotipo, veste, porque tua cliente vai gostar muito. Então começa assim, ó. Faz um vídeo só. Ai, Fábio, tem vergonha de aparecer. Põe o celular lá na frente do rosto, ó, segura na mão de Deus e vai. Não mostra o teu rosto, sabe? É tipo assim, ai, Fábio, mas a barriguinha tá acentuada. Tá bom, tudo bem, não fica de lado, não fica de costa, fica sempre de frente. Tira foto de frente, sabe? São truques que eu uso para que o meu provador dê certo. Não é que dá certo sempre, não é que é perfeito, que é maravilhoso, não é, gente? Eu não sou nenhuma modelo plus, sabe? Pra dizer assim, ai, eu sei como me portar e tal. Não, mas eu sou alguém que eu quero vender. Então, nessa vida, o que a gente precisa ter, na grande maioria das vezes, é força de vontade, né?
força de vontade, segura na mão de Deus e vai. Vai, porque vai dar certo, né? Bom, belas, então hoje eu quero aproveitar também e bater um papo com vocês sobre como foi as vendas do Dia das Crianças aqui, tá certo? Então esse vídeo vai ter basicamente os provadores e as vendas do Dia das Crianças. Como foram as vendas no Dia das Crianças? Algumas inscritas aqui no canal que eu acompanho disseram que foram ótimas as vendas, né? Porque são pessoas que vendem brinquedos, pijama, essas coisas, né? Teve o período aí das festinhas de pijama na escola, do cabelo maluco e tudo mais. E aí eu tô feliz por vocês, tá bom? E aí eu vou contar um pouquinho de como que foram as vendas aqui na loja. Eu tô arrumando os cintinhos que eu mostrei agora há pouco em um atendimento. Aqueles vestidos, gente, pra casamento, formatura, aniversário, batizado, sabe? Eu gosto de pôr uns cintos neles pra dar um charme, né? Querendo ou não, agrega valor. E pra vocês que nos acompanham aqui no canal, vocês sabem que eu preparei uma campanha, tipo assim, comprando acima de R$100, se eu não me engano, né? Comprando acima de R$100 ganha um mimo para sua criança. Nas compras feitas para as crianças, não é? Aqueles looks pequenininhos, porque como eu expliquei pra vocês, a loja é feminina, mas eu tenho peças pequenininhas e que, em virtude do modelo, da cor, das estampas, sabe, atendem bem uma criança. Então eu decidi fazer essa campanha porque ano passado, nesse mesmo período, a gente teve umas vendas bacaninhas para esse público. De vez por outra vinha uma mãe, perguntava se a gente tinha alguma coisa, eu dizia, dê uma olhadinha aqui nesses modelos, e geralmente dava certo, né, gente? Então, vocês sabem que as decisões que a gente toma aqui é com base nas análises das vendas dos meses anteriores. Deixa eu só eu por aqui. E aí, quando foi esse ano, a gente tomou a decisão de fazer essa campanha. Tá chovendo aí, gente, no estado de vocês? Porque aqui tá assim, ó, faz sol, chove, faz sol de novo, chove. Ó, vou preparar meu cafezinho agora. A água já está aqui quentinha. Um leite. O café. Um açúcarzinho. E, na verdade, eu decidi fazer o café, gente, porque eu tava aqui com um sono. Mas daí, enquanto eu coloquei a água pra esquentar, entrou uma cliente, aí depois entrou outra cliente, aí o sono deu uma reduzida, né? Quando a gente começa a se movimentar, o sono reduz um pouquinho. Pronto. Coloquei açúcar? Não lembro. Acho que não. Bom, então, como que foi? Gente, tô sentindo uma sede hoje, uma sede. E olha que o tempo tá frio, às vezes quando o tempo tá frio eu nem bebo muita água, justamente por não sentir sede, mas hoje... Bom, gente, daí o que aconteceu? Eu fiz a campanha. Fiz um cardzinho legalzinho. Fiz uns vídeos, umas fotos com alguns looks. Postei no Instagram. Cometi um pecado que eu estou percebendo aqui agora enquanto eu falo com vocês. Quando eu faço esses cards de novidade, essas coisas assim, eu gosto de enviar para os clientes como telemarketing. Eu não enviei pra ninguém, gente. Não enviei pra ninguém. Então, não deixa de ser uma falha, né? Quando a gente faz uma campanha, a gente prepara um telemarketing para comunicar aos clientes. Eu não comuniquei, eu comuniquei apenas pelo Instagram. E aí eu não posso dizer que a campanha foi um sucesso. Eu não tive esse ano a venda, que no geral não é uma venda expressiva, né, gente? Então vocês vendo que foram pouquíssimos brindes que eu comprei e brindes que eu não investi valores altos, não. Nosso brinde, se eu não me engano, ele ficou na média de R$3,60, por aí, assim, o brinde. E eu só comprei 10.
Daí eu não fiz o telemarketing, eu soltei as fotos, mas eu não tive uma venda muito expressiva para o público infantil. Que é claro, não seria uma venda muito expressiva, mas eu digo assim, em comparação ao ano anterior, ao ano 2024, eu não tive. Realmente eu fiz a venda para algumas adolescentes, digamos assim, de 13, 14 anos, a gente teve esse público, mas no ano anterior tinha as menininhas de 10, de 11, sabe, até 12, esse ano já não tive. Bom, mas enfim, não foi algo que me trouxe prejuízo, porque os looks continuam aí, né? Querendo ou não, quem viu a campanha pode não ter gostado do look naquele momento, mas sabe que quando desejar algo para sua criança, aqui na Zoe vai ter. Os brindes não tiveram um valor muito alto e que a gente pode usar em outra ocasião, em outro momento, né? De vez em quando a gente atende aqueles clientes que são chorões, que pedem os mimos, que pedem os presentinhos. Que às vezes até pedem desconto, mas que daí quando você tem um mimo, você negocia com ele. Ao invés de dar o desconto, você dá o mimo, porque geralmente você investiu bem menos no mimo, né? Bom, então é isso, belas. Não foram vendas expressivas. Nessa semana, no Dia das Crianças, a minha meta teve um atingimento de 91%. Outra coisa que eu observei, vou tomar um cafezinho, belas, porque ele tá esfriando. Cadê a caneca que eu comprei, né? Deixei em casa, porque meu filho se confundiu, colocou pra levar pra casa. Daí quando chega em casa, pra gente lembrar de trazer outra novela, né? Não posso parar de falar, porque se eu paro de falar, sabe, né? A gente broca aqui, termina esquecendo do que tava falando. Olha, belas, meu marmite quente. Ele ainda tá com água. Deixa eu ver. Tá vendo? Ainda tá com água. Então ele aquece aqui na tomada, aquece minha água, eu faço meu cafezinho. Eu só tô pegando nele porque agora já tá mais frio, tá, gente? Já tá friozinho. É muito prático. Você pode esquentar aí N coisas. O que eu tava falando? O que eu quero continuar falando pra vocês? Era algo sobre a meta. Sim, pronto, lembrei. Eu viajo esse mês, lembra? E eu vou levar vocês comigo, para vocês acompanharem um pouco da nossa viagem, como que é essa questão da rotina, da logística e bom. Claro, vou gravando tudo que eu conseguir gravar, né? E aí, belas, como eu vou viajar, vai ter alguns dias que a loja estará fechada. E vocês não sabem. Eu havia calculado a meta do mês com esses dias de loja fechada. E quando foi essa semana que eu fui fazer o fechamento da minha meta semanal, que eu fui fazer os cálculos tudo direitinho, falei, gente do céu, esqueci que tal data, a loja vai estar fechada e eu estipulei meta para esses dias. Logo, eu tive que remover a meta desses dias e diluir ela. Só que, lembra que eu falei pra vocês que como que eu calculo a minha meta? Eu puxo o meu apanhado de venda do ano anterior, coloco um percentual de crescimento e deixo os 15 primeiros dias do mês com a meta maior e os 15 últimos dias com a meta menor. Quando eu fui fazer essa divisão e tal, todos os dias estariam fechados, eu vi que a meta estava muito parecida com o dos 15 dias. Logo, eu recalculei a meta inteira do mês. É legal fazer isso? Não, né? Mas, por que não? Porque você tem que ter sua meta do dia, sabendo que eu tenho que vender isso, pra você, no mínimo, focar nisso, correr atrás disso. Claro que depois de você conseguir isso, você vai estipular um valor maior, você vai querer vender mais, porque você sabe que você tem suas despesas para pagar, seus sonhos para realizar, seus objetivos para alcançar, né? Então, é necessário. Mas, enfim, eu terminei recalculando a meta do mês inteiro, mas tudo bem. E agora, já tá tudo certinho, tudo bonitinho, tudo prontinho, né? Aguardando a bondade do Senhor para cada dia, né? Como é que tá esse mês de outubro aí para vocês? Conta pra mim, assim, como que tá essa terceira semana de outubro, porque pra mim ela já começou mais fraquinha, sabe? E eu não sei como que é essa questão dos comerciários aí na cidade de vocês, mas aqui em Salvador, o dia dos comerciários, ele vai ser na segunda-feira, dia 20 de outubro, né? E aí a gente tá vendo se vai abrir ou não. Eu posso puxar o apanhado do ano anterior para saber se teve vendas, para saber se a gente abriu, porque eu não me recordo agora, sabe? Mas eu vou falar para vocês depois se a gente decidiu abrir ou não, né? E aí essa semana tá bem tranquilinha, bem paradinha. Tem vendas, graças a Deus. A gente não sai zerado não, sabe? Mas são vendas mais baixas, digamos assim. Não tá tendo aquela procura, aquela demanda maior.
Bom, belas, mais uma vez eu quero agradecer a cada inscrito, né? Nós já estamos com 108 inscritos, agora na meta dos 200 inscritos. O nosso YouTube e também o nosso Instagram, ele é bem orgânico mesmo, né? Eles começaram de um em um inscritos. Quando eu decidi gravar aqui pro canal, eu tinha 5 inscritos, perdi um, fiquei com 4, agora eu tô com 108. Mas graças a Deus, o meu desejo mesmo é que de uma forma ou de outra a gente consiga trocar essa interação gostosa, as dicas que dão certo pra mim, que deem certo pra vocês, né? Que a gente possa, uma, aprender com o erro da outra, não cometê-los, e que a gente possa entender um pouco dessas expectativas de quem às vezes quer abrir uma loja de roupas femininas, né? Entender mais ou menos como que é o dia a dia. É assim, gente, você acordar todos os dias e exercitar a sua fé, sabe? A cada dia você acreditar que hoje eu vou vender, hoje eu vou vender, hoje eu vou vender. Tem meses sazonais, que são meses com pico de venda maior. Tem meses que o fluxo de venda é menor. Então, gente, quando você ganha num mês como dezembro, por exemplo, você não pode acreditar que eu tenho, vamos supor, 5 mil de despesa da loja e eu vendi 10 mil. Você não pode acreditar que aquele 5 mil é seu, entende? Você não pode correr esse risco de consumir aquela diferença. Pelo contrário, você tem que deixar para os fornecedores para te ajudar nas despesas de janeiro, porque assim, a gente sempre tem esperança de que tudo vai ser melhor, vai ser melhor, vai ser melhor. Mas esse mês de janeiro de 2024, não somente para mim, mas para praticamente todas as comerciantes que eu conheço nesse ramo, elas reclamaram que foi um mês assim com vendas reduzidíssimas, né? Então, a vontade mesmo é gastar, porque a gente ganhou em dezembro, mas a gente tem que ter cabeça, né? Tem que analisar que a gente não vive pelo hoje, pelo agora, porque tem o dia de amanhã, ele não nos pertence, a gente tem que ter fé, mas a gente já sabe que a gente pode sim vender menos, então a gente tem que guardar para pagar despesas de janeiro, de fevereiro, de março, de abril, até as coisas voltarem a engrenar novamente, entende? Então, não podemos nos deslumbrar, não podemos nos deslumbrar com o valor que vamos vender, porque a gente sabe que tem mais despesas a pagar. Então, esse é o conselho. E achei bacana eu não ter gasto muito, investido muito nessa campanha Dia das Crianças, para não ter um prejuízo maior. Graças a Deus, não tivemos prejuízo. Mas enfim, foi isso, né? Também eu sei que minha loja é uma loja de roupa feminina, não podia requerer uma demanda de crianças aqui muito grande. Eu tive algumas adolescentes, graças a Deus. E assim, gente, eu não sei como é pra vocês aí vender pra adolescentes, mas aqui pra mim é tipo assim: quando um adolescente se apaixona pela loja, eu tô no céu. Porque ela sempre vai vir, sempre vai escolher algo que ela vai gostar e tal, tal, tal. Mas quando é a mãe que traz e ela não se apaixonar pela loja, minha filha pode ficar lindo no corpo, a mãe pode dizer que tá perfeito, eu posso dizer, nossa, tá lindo e tal, tal, tal. Elas não levam. É difícil, sabe? Mas é isso, a gente segue tentando fazer as escolhas mais assertivas possíveis na escolha dos produtos para tentar mesmo agradar, né, cada uma. Bom, então é isso, minhas belas, fiquem todas com Deus, um beijo grande, até o próximo, tá? Fui!